Hoje é com alegria que a gente recebe a visita do Walter, lá do Elar. Conheço o Walter já há algum tempinho, né, Walter? Divulgador da doutrina, expert na evangelização. Estou falando sério, em Rio Preto, profundo conhecedor e trabalha com evangelização. Tanto é que o seminário dia 7, né, Walter? 7 de agosto, se quiser comentar um pouquinho, ele está coordenando. Seja bem-vindo à nossa casa, com muita alegria, fique à vontade, tá? Se apagar essa luz, pode apagar, tá? Aqui. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e que estejamos todos bastante receptivos às bênçãos dessa casa. É uma grande alegria estar aqui com vocês, é a terceira vez que sou convidado a vir a esta casa e sempre encontro um ambiente muito agradável, um povo muito acolhedor. E é isso que deve ser o espírita, né? O espírita ele deve ser um elemento de influência positiva, né? Um polo de mudança, de transformação, onde ele está presente. É o curso de evangelização que vai ter. O convite é para os pais, educadores, professores, jovens. Está o cartaz ali, vai ser dia 7 de agosto, vai ser na casa de Eurípides, né? E nós temos aí um material interessante para passar. Os pais também estão convidados, tá? O assunto diz respeito a eles também. Mas hoje o tema que eu trouxe para vocês é um tema que eu já estou trabalhando há um ano e é a primeira vez que trago nessa casa. Faço palestra Rio Preto e região, faço parte do grupo da USE, né? A USE tem 120 oradores espíritas que fazem palestra Rio Preto e região. Então a gente está divulgando esse tema, que é o alcoolismo juvenil. Quando se fala do alcoolismo, nós precisamos pensar na regra geral e na exceção, tá? Quando a gente fala de exceção, porque vocês vão ficar a par de informações muito tristes no contexto geral, tá? Mas a exceção diz respeito aos pais cuidadosos, atenciosos, tá? E que se preocupam que esse mal não atinja suas famílias, tá? Mas isso é uma exceção. As pesquisas apontam isso. A regra geral, não. A regra geral, os pais não estão atentos, preocupados, a ponto de tomar providências, medidas preventivas, né? O que está acontecendo na realidade é que a humanidade não está conseguindo desacelerar o uso contínuo do álcool. As propagandas são sedutoras, né? Mostram festas, pessoas bonitas, saudáveis, tá? Mas a gente vai passar aqui para vocês o que está por trás das propagandas, tá? As últimas pesquisas apontam que o número de adolescentes que vem fazendo uso abusivo do álcool vem crescendo nos últimos anos no Brasil e no mundo em ritmo assustador. O álcool e jovem sempre foi e sempre será uma mistura muito perigosa. Mas quando essa mistura se associa à omissão da família, a coisa tende a ficar um pouco mais complicada, tá? O alcoolismo, ele é uma tragédia em qualquer idade. Na maioria dos casos, ele destrói o indivíduo, desequilibra a família e traz sérios riscos e danos para a sociedade. Mas quando o alcoolismo atinge o jovem, o adolescente, ele tende a ganhar cores mais dramáticas. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Bom, a ideia é a campanha Juventude Sem Álcool, Evite o Primeiro Gole. Evitar o primeiro gole. Nossos filhos não vêm com um manual de instrução
onde ali está indicado as situações que precisamos evitar. Então a gente não tem consciência do espírito que nós estamos recebendo como filho, ainda mais a visão espiritual que nós temos, que quando uma criança reencarna, ela reencarna trazendo toda uma bagagem, por mais meigo, singelo, lindo, maravilhoso, mas ali está um espírito reencarnado. Então a gente não tem ideia de que esse espírito possa ter reencarnado e nas existências anteriores ele tenha tido sérias complicações com o uso de álcool e de outras drogas, tá? Então o primeiro gole, ele pode ser aquela dose que vai despertar o gigante que está adormecido, né? Tem pessoa que vai tomar 1, 2 e não vai gostar. Conheço várias pessoas. Não, eu pus isso aí na boca, eu não gosto, não gosto disso. O gosto é amargo, é ruim, né? Mas são exceções também, tá? Mas a ideia é a juventude sem álcool. Eu trabalho, ou seja, eu moro perto de 3 universidades, né? Unilago, Unip e a outra mesmo. Bom, essas 3 que tem aqui perto aqui. E a gente observa, né, como que é essa situação. Quem for no YouTube pesquisar ali profissão repórter, alcoolismo juvenil, vai ficar mais atento ou mais a par das informações, tá? E também o que me motivou a fazer essa palestra foi que vocês já devem ter tomado conhecimento disso, mas faz 1 ano atrás, na cidade de Bauru, não sei se vocês ficaram sabendo, quando que um jovem de 23 anos morreu por ingestão de bebida, né? Como alcoólico. Era uma festa universitária e havia uma disputa entre os jovens, quem bebia mais, né? Fizeram uma mesa e bebendo continuamente, né? E um jovem, após ingerir 30 doses de vodka, ele entrou em coma alcoólico bom, o que representa 30 doses de vodka no organismo humano? 30 doses de vodkas, eu pesquisei depois, representa 1,5 litro de vodka. Mas se destilarmos 1,5 litro de vodka, representa 600 ml de álcool puro. O jovem bebeu o mesmo que 600 ml de álcool puro. Esse no organismo vira um tsunami no organismo humano. Tudo tem que bater de forma acelerada, onde vem a morte súbita, né? Por questão, tudo, coração, tudo bate, tem que trabalhar rápido para metabolizar essa quantidade de álcool. E o jovem veio a desencarnar. Aí eu comecei a pesquisar a partir disso, me sensibilizei com a família, embora distante, mas fiz minhas orações, porque imaginei o quanto esses pais sofreram com essa tragédia na família, né? Mas é isso, o álcool é uma droga lícita, a lei permite. Existe aí no código, né, na lei, que jovens menores de 18 anos não podem consumir ou adquirir bebidas alcoólicas. Mas no Brasil não funciona, tá? A revista Veja fez uma reportagem sobre isso e constatou que em 88% dos estabelecimentos vendem álcool abertamente, qualquer idade, sem nenhum constrangimento, tá? Mas o álcool é uma droga lícita. Lícita, por que o álcool é lícito? Porque a humanidade permite, os homens permitem, tá? Que é porta de entrada e de retorno para todas as drogas ilícitas. O álcool é uma porta de entrada, tá? Eu sei que falar sobre o álcool vem em contradição às vezes com a ideia que nós fazemos dele no sentido da diversão, da festa, do churrasco, da confraternização, né, da descontração, tudo isso, tá? Mas nós estamos adentrando a era do Espírito.
nós, espíritos reencarnados nesse período da Terra. E quanto mais nós acelerarmos o nosso processo de libertação dos vícios, melhor será a nossa vida espiritual. Não só aqui, como no plano espiritual também, tá? Essa bebida é preocupante porque caiu no gosto da juventude, da mocidade, né? Da meninada. É uma bebida colorida, justamente isso, para seduzir, né? A gente tem informação que muitos pais compram nos supermercados, nas compras, para os filhos beberem em casa, porque acreditam seja uma bebida inofensiva, e não é. Você tem uma ideia, o teor alcoólico dela é de uma cerveja, né? Dar uma dessa para um jovem beber é o mesmo que beber uma cerveja. É uma mistura de uísque, aguardente, rum e vodka, com refrigerantes, tá? Então isso, na verdade, seria como se os pais estivessem dando um pontapé inicial em todo o processo de dependência de álcool ou de outras drogas que o filho, porventura, possa vir a adquirir, tá? Tem bastante slide para a gente passar, então eu vou passar um pouco rápido, porque o tempo voa, né? Então, quanto mais cedo o adolescente entrar em contato com as drogas lícitas, maior será a probabilidade dele alcançar as drogas ilícitas. Ronaldo Laranjeira, quem pesquisar, Ronaldo Laranjeira, ele é sumidade no Brasil sobre alcoolismo, sobre drogas e assim por diante. Ele viaja o Brasil e até outros países falando sobre o tema, tá? Nós, seres humanos, caímos numa absurda contradição. Por quê? Nós cuidamos da nossa casa, nós colocamos cerca elétrica, grade de proteção, né? Cercamos fazemos todo um aparato de segurança em torno da nossa casa para que nenhum ladrão, nenhum bandido adentre a nossa casa e faça algum mal para a nossa família. Mas o álcool, esse veneno livre, como é chamado de tragédia engarrafada, ele entra pela porta da frente e visita todos os cômodos da nossa casa sem encontrar nenhum obstáculo, né? Então nós precisamos observar isso, tá? Saber pautar nas necessidades do espírito, tá? Porque houve um planejamento reencarnatório antes da nossa vinda na Terra. Então a gente precisa sim fazer o possível para cumprirmos o melhor possível este planejamento familiar, individual que foi feito. Então no Brasil os jovens consomem álcool sem moderação, tá? Então o alcoolismo juvenil, a prevenção é a única esperança. Eu poderia fazer uma palestra que atendesse a todas as necessidades, mas eu preferi fazer uma palestra na questão preventiva, tá? Porque eu achei muito material quando trata-se do caso de algum presente, alguma pessoa presente ter na família casos de alcoolismo já instalado, tá? Então a gente recomenda que busque ajuda, tá? Nas instituições de saúde, nas igrejas, tem o alcoólico, a associação antialcoólica, tem grupos de apoio às famílias que lutam para se libertar dessa dificuldade, né? Mas hoje aqui nós vamos focar mesmo a questão da prevenção, tá? Até mesmo porque nós precisamos partir do princípio de que mais cedo é melhor do que mais tarde, não é verdade? Evitar é melhor, né? Prevenir é melhor do que remediar, né? Diz o velho ditado. Mas vamos seguir aqui, tá? Então é interessante, eu trouxe essas fontes de informações para a gente saber que sobre o tema alcoolismo, em nenhum momento eu estarei aqui fazendo um juízo de valor.
tá? O que é um juízo de valor? Expressar aqui o que eu penso sobre o álcool, o que eu acho, né? O quanto eu sou contra. Não. O que eu vou expor aqui é um juízo de fato, tá? As pesquisas apontam isso. Então eu busquei informações na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, é a que tem fontes mais garantidas e seguras sobre esse tema, tá? A revista Veja fez uma matéria intensa sobre isso, tá? O CISA, que é o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, e o SENAD, que é a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Todos esses órgãos trabalham intensamente na prevenção, no auxílio, no esclarecimento à sociedade, tá? Mas existe uma coisa assim que, principalmente quando é um assunto que vai contra os nossos apelos, né, as nossas necessidades íntimas e espirituais, a gente preferir não ouvir, né? Porque realmente, se a gente for pesquisar, a gente para pensar e decide com segurança que evitar realmente é a única forma de prevenção, tá? Então, é isso que acontece. 10% da população de jovens no Brasil se enquadram no número de pessoas alcoólatras, tá? 10% de todos os bebedores, 10% é jovem, tá? Uma população de 3,5 milhões de jovens que bebem de forma sem nenhum controle, tá? Bom, antigamente demorava 5 anos para um pai e a mãe descobrir que o filho estava fazendo uso de droga, de alguma substância ilícita. 5 anos, tá? Mas essa pesquisa foi refeita novamente e agora descobriu que, em média, os pais no Brasil demoram 7 anos agora para descobrir isso. O que representa? Que os pais estão mais desatentos, né? Mais descuidados, né? Estão preocupados com outras questões, estão esquecendo, né, dos filhos que estão na rua. O caso é tão grave, gente, eu não quero aqui em nenhum momento, digamos assim, ser extremado, né? Extremado, porque todo o extremismo ele peca pela unilateralidade e perde a conexão com a verdade que é de Deus. Mas a gente tem que trazer aqui o que é a verdade, tá? Então, nós que estamos aqui hoje, nesse salão, sei lá, 200 pessoas, 100 e poucas pessoas, se nós temos filhos adolescentes e não sabemos onde o nosso filho está e com quem o nosso filho está, com quem o nosso filho anda, nós estamos correndo um sério risco de que ele seja pego pelo tráfico, pelos vícios, tá? Porque são esses pais que eles estão de olho, né? Nos pais desatentos, tá? Então é isso. A idade média em que meninos e meninas começam a beber é de 14 anos, né? Menos de 15, tá? 10 anos já tem casos. O caso, veja bem, então o que aconteceu? O Hospital Albert Einstein em São Paulo montou ali, criou um grupo de pediatras mesmo, que atende crianças, tá? Esses pediatras ficam de plantão de sexta e sábado, só para atender adolescentes que chegam alcoolizados. Sabe aquelas festinhas que vai na casa da amiguinha, do amiguinho, né? Aquela coisa que os pais pensam às vezes ser inocente, é o resultado, não é todos os casos, mas o Hospital Albert Einstein criou esse núcleo de pediatras sexta e sábado para atender especialmente crianças, e ali relataram já criança com 10 anos que chegou alcoolizada. Então as mulheres, tá? Hoje a mulher igualou ao homem, né? Se igualou, entendeu? Porque antigamente as pesquisas assim, mulher bebia menos, homem bebia mais. Agora não, tudo igual, né? Tanto é que nos últimos anos a Secretaria
de Saúde de São Paulo detectou que aumentou em 78% o número de mulheres que procuram clínicas de recuperação, tratamento, tá? Porque estão bebendo tanto quanto o homem, tá? A bebida alcoólica, o que ela faz no indivíduo? O que ela promove no indivíduo? Então ela faz isso, a bebida alcoólica. Primeiro, ela atrai, é a atração, né? É a propaganda sedutora, a festa, a diversão, uma série de coisas. Primeiro ela atrai, depois ela distrai e depois ela destrói. É esse processo, né? Atrai, distrai, destrói. Só que entre uma situação e outra, tá? O indivíduo não consegue discernir que ponto que ele está, tá? Então vou citar um exemplo. Bebida é inocente, não me prejudica, e eu bebo o dia que eu quero, eu largo de beber a hora que eu quiser, eu tenho controle absoluto sobre a bebida. Não tem, tá? Porque dificilmente essa pessoa consegue ficar sem beber um fim de semana, não vai a uma festa que não é servida bebida alcoólica, tá? Então, quando ele acredita que está sendo usado o álcool somente pela atração, sem nenhum compromisso, tá? Ele já não consegue mais se distrair não se diverte mais. Sem a bebida ele fica aquele ser pacato, sabe? Ele fica, né? Até o ponto que ele já detecta a dependência, tá? Então, até o ponto de chegar o momento dele procurar o álcool não mais pela busca do prazer, mas na tentativa de evitar o desprazer que a ausência do álcool produz. Isso é triste, isso é lamentável. Imagina um sujeito beber não porque o álcool dá prazer, mas beber para evitar o desprazer que a falta do álcool lhe proporciona. Isso já chama-se alcoolismo, tá? Então, então os jovens, né, o pessoal está bebendo acima da média. Então tá, sinais da dependência do álcool. Se tomou alguma bebida alcoólica pela manhã, né? Então é aquilo que o pessoal fala, bebe a noite inteira, chega de manhã, antes do café, já toma outra, diz que é para rebater, né? Isso é dependência, né? Já deixou de ir a uma festa porque não será servido bebida alcoólica, tá? Ah, não tem bebida? Não, então eu não vou, né? O sujeito não consegue mais nem se relacionar com os amigos se não tiver a bebida alcoólica presente, tá? Não consegue mais se divertir sem a bebida. E só escolhe a companhia de pessoas que saem para beber, tá? Isso é o sinal de alerta, né? A questão espiritual, né? Realmente atraem espíritos que fazem uso do nosso vício para alimentar os seus vícios, do quais deixaram a terra dependentes, tá? Então é isso, o álcool, ele tira do sujeito o juízo de valor. E aí tem que ficar atento a isso. O que é o juízo de valor? O juízo de valor é aquele sentimento, é aquela sensação que dá na pessoa, onde ela diz assim, olha, o juízo de valor aponta isso no indivíduo. Ele diz assim, ó, você não pode bater nessa mulher porque ela é tua mãe. Você não pode bater nessa mulher porque ela é a esposa dos seus filhos. Você não pode usar esse dinheiro para comprar bebida porque é o único dinheiro que você tem para levar o leite para a sua casa, tá? E isso acontece. O sujeito deixa de comer, mas não deixa de beber. Isso é complicado, gente. Para a nossa realidade espiritual, isso não é complicadíssimo, porque como está aqui nessa frase, uma música do Moacir Camargo, os vícios prendem nossas asas, a gente não consegue voar, tá? Está prisioneiro, né, do vício. Então, o que aconteceu aqui, meu jovem? Parou.
Então, a questão do álcool, ela tem, deixa ele arrumar aqui para a gente passar, ver se consegue. Hã? Esse agora o próximo. Próximo, Aí está voltando, Mais um. Não está vindo aqui, né? Aí. Então aqui diz que o álcool é um solvente, né? Então ele dissolve. Ô André, me ajuda aqui, filho. Aí dissolve famílias, casamentos, amizades, empregos, neurônios. O álcool dissolve famílias, casamentos, amizades, empregos e neurônios, tá? Eu não sei se vocês perceberam a quantidade de pessoas que estão morando na rua em São José do Rio Preto. Aumentou muito nos últimos anos, né? E já aconteceu de eu parar e me interessar pela vida do indivíduo, né? E saber um pouco da história dele. E 90% dos casos é questão envolvendo bebida alcoólica, tá? Então o álcool só não dissolve os nossos problemas. Tá. Obrigado, André. A questão do tratamento, né? O álcool é o vazio que o álcool preenche. Então, eles falam em relação aos jovens, tá? Em relação ao adolescente. Em relação pai e filho aqui agora. Isso tem que ficar bem claro, tá? Então, tem uns conflitos familiares, o desamparo, o jovem às vezes se sente desamparado, mesmo dentro de casa, medo, a cobrança dos pais, cobrança, difícil. O escritor, meu Deus do céu, esqueci o nome do homem, que escreveu sobre a análise da inteligência de Cristo, Bom, enfim, ele diz o seguinte, que as palavras que um pai jamais deveria dizer a um filho são ditas nos primeiros 30 segundos de frustração. Às vezes ficamos tão irritados com uma situação que um filho faz, né, com alguma atitude do filho, que a gente diz nesses 30 segundos palavras que jamais deveriam ser ditas. Tá? E depois vem o arrependimento, né? Poxa, eu não devia ter falado isso para ele, né? Então é a cobrança, nunca comparar um filho com outro. Isso é trágico para o jovem. Ore o seu irmão, siga o exemplo dele, trabalhador, estudioso, né? E você não serve para nada, você não consegue nada na vida, o que vai ser do seu futuro, tal. Essa questão de comparar um filho com outro não ajuda, porque além de não ajudar quem está com mais dificuldade, coloca um irmão contra o outro, né? Então acontece que o jovem chega à conclusão que precisa ser internado numa clínica de recuperação e vai lá para a clínica de recuperação. Chega a esse ponto, tá? A esse extremo. Não tem jeito, não dá, tem que internar. E interna, tá? E existem milhares de clínicas que vão cuidar desse jovem. Tá? E esse jovem volta para casa. Aí que está a volta. E agora a volta? Para onde ele vai voltar? Para o mesmo ambiente que o levou para a clínica? De discórdia, de desarmonia, de falta de diálogo? Então quer dizer, não adianta levar o jovem para a clínica de recuperação se os pais não procurarem descobrir o vazio existencial que está na alma dessa criança. O que está precisando? Por isso que Divaldo Pereira Franco diz: pais, ganhe menos dinheiro, mas fique mais tempo com seus filhos. Tá? É essa a questão, né? Então por isso que fica esse vai e volta sempre. Já ouvi pais gastarem fortunas e não conseguirem recuperar, porque o vazio continua ali dentro. E é as drogas, é a bebida que o jovem encontra que vai preencher esse espaço vazio, tá? Então a droga, ela perverte o sistema de recompensa, tá? É aqui que ela atua, o álcool, né? Nós temos no cérebro um neurotransmissor responsável
pela sensação de bem-estar. E é ali que a droga atua. Aquele relógio está certo? Vamos aqui andar aqui porque preciso terminar então. Então evitar o álcool porque o álcool ele reduz a capacidade do cérebro de absorver informações, corrompe o julgamento, degrada a percepção, diminui a coordenação, perturba a memória, reduz a habilidade para resolver problemas abstratos. A questão aqui de corrompe o julgamento, o álcool é tão intenso que é isso mesmo que ele faz, tá? A ponto de a gente acreditar que tudo isso que passou aqui é besteira, mentira, sabe? Não, isso não acontece comigo, tá? Ele tira o discernimento do indivíduo de analisar o quanto o álcool está prejudicando a sua alma, seu espírito, a sua família, tá? A questão o tanto que é pernicioso, né? Essa capacidade de julgar, tá? Degrada a percepção, reduz e perturba a memória. Outra coisa perigosa com o jovem, principalmente nas meninas, é a questão que o álcool libera a permissividade. As jovens ficam mais abertas, sabe? Ficam mais permissivas. Então, uma das consequências de gravidez precoce realmente é o uso do álcool na juventude, tá? Deixa eu ver se por aqui está indo, tá? Então, nunca desista do seu filho, tá? Em caso tenha essa questão da dependência, nunca desista, nunca abandonar, né? Pode ocorrer de algumas pessoas não te compreender, mas saiba que para muitos o amor é incompreensível. É o caso da mãe, do pai que tem, né? Não desiste, porque eu coloquei isso, porque depois da palestra alguma mãe me procurou e falou: eu já desisti do meu filho, não tem mais recuperação, né? E ali está a sua existência toda, está ali. Todo o seu planejamento reencarnatório foi feito em função de socorrer essa alma que está passando por essa experiência, tá? Então, desista de tudo, menos do filho, jamais, nunca, tá? Eu vou passar rápido aqui agora, porque Carson, a saideira, isso não posso deixar de passar, que é muito comum a saideira, né? E a saideira tem matado muita gente, porque a saideira, ela é aquele gole, aquela dose que extrapolou os limites, tá? Antes da saideira, você chegaria tranquilamente na sua casa. A saideira ultrapassou a sua capacidade de sustentação, né? De superação do álcool. Então, o ideal seria o quê? Considerar a saideira aquela que já foi bebida, tá? Não, a saideira eu já bebi, não tem mais saideira, tá? O homem não deve ingerir, eu escrevi a palavra errada, o homem não deve ingerir nada em seu organismo que lhe retire a lucidez, nada, né? Se 100% lúcido a gente já faz besteira, né? Imagine então tendo o organismo sendo contaminado por alguma substância. Paulo disse: examinai tudo e retende o bem, tá? A sabedoria, né? Então é isso. Os filhos podem fechar os ouvidos para os conselhos, mas abrem os olhos para os exemplos, tá? Partimos do princípio que dar exemplo é muito mais eficiente do que dar conselho, né? A criança observa a nossa atitude perante a vida, né? Então, 80% daquilo que a gente fala, a criança vai esquecer, tá? Mas ela fica atenta àquilo que a gente faz. É o princípio: criança vê, criança faz, tá? Então nós temos que nos transformar na mensagem que a gente prega. Clóvis Nunes. Bom, vou passar um desenho para vocês e depois vamos falar mais um pouquinho.
criança aprende com os exemplos dos adultos e com a publicidade que entra em sua casa. Estimular uma criança a consumir bebidas alcoólicas, direta ou indiretamente, é um crime. O alcoolismo na infância exige atenção. Pare, pense. Conheça o projeto Criança e Consumo, Instituto Alana. Estimular uma criança a consumir bebida alcoólica é crime, né? Então é difícil a gente entender que a gente está fazendo isso, mas está sem perceber, tá? A criança, quem diz isso é Maria Montessori, a criança tem uma mente absorvente. Sem os pais perceberem, ela está absorvendo tudo que acontece em sua casa. Então ela sabe, ela percebe, ela capta, né, todas essas informações que os pais passam indiretamente para ela. Abre a geladeira, vê a bebida, vê o pai bebendo e uma série de coisas. Então vou passar aqui uma ideia, né? Tudo que apresentarmos como normal na vida no lar tende a se normalizar na vida da criança. Então, se em casa beber é normal, né, se embebedar até nesse extremo é normal, isso vai tender também a se normalizar na vida dela quando ela se tornar um adolescente e um jovem, tá? É isso. Aí vem as festas de aniversário, né? A bebida rola. Isso é um pouco constrangedor falar, mas é uma realidade que o ideal, eu vou falar do ideal, tá? O ideal seria o quê? Festa de criança, não ter bebida alcoólica. Festa de criança não ter bebida alcoólica. O ideal seria isso, tá? Porque é isso que a criança vê, tá vendo? Os olhos ficam arregalados, né? Aí depois o pai vai dizer assim: mas se eu vou na festa do Joãozinho, mas vai ter bebida lá? Mas espera aí, desde quando eu tenho 1 ano de idade, eu convivi com bebida nas minhas festas. Agora, então os pais têm que ter essa, tem que saber dar essa resposta para o filho, né? Na hora que ele perguntar. Aí acontece o seguinte: a ideia da moral, né? A moral e a ética. A moral, a ética, o que é? A ética é o conhecimento teórico que justifica a ação do homem. Isso é ética. Conhecimento teórico que justifica a ação do homem. Ética é teoria, moral é prática. O que diz a ética? Não roubar. Moral é se eu roubo ou não. Tá? Essa é a diferença entre ética e moral. Aí os pais se apoiam nisso, né? Eu quanto a isso estou tranquilo, porque eu não bebo na frente dos meus filhos. Mas fica a impregnação do álcool, a criança percebe. Até as companhias espirituais que vêm para dentro da nossa casa, tudo se transforma quando o uso do álcool está presente, de uma forma sutil até de uma forma mais complicada, né? Então os pais se apoiam nisso, que para evitar esse tipo de problema, então eles não bebem na frente dos filhos. Para isso, para justificar isso, eu vou contar para vocês uma rápida história, que é sobre o anel de Giges. Não sei se vocês conhecem essa história. O anel de Giges. Essa história está no livro A República, de Platão, né? O livro 2. República de Platão, caderno 2. Lá ele conta a história de Giges para explicar o que é moral. Tá? Isso que a gente se apoia muito, né? Essa parte da moral que nós justificamos as nossas práticas, tá? Quem foi Giges? Giges foi um pastor de ovelhas. Viveu na época de Platão. Esse conto foi narrado por ele. Giges era um homem honesto, um pai de família, um homem correto, sabe? Um homem exemplar, um cidadão que todos gostavam dele, excelente pessoa como caráter, como personalidade, como ser humano, tá? E Giges, certa vez, ele entrou numa caverna e achou que um anel nessa caverna, perdido. Ele achou um anel e colocou esse anel no dedo. E olha o que aconteceu. Esse anel era mágico. Era mágico.
Quando o giz virava o anel para um lado, ele ficava invisível. Virava para o outro, ficava visível. De um lado ficava invisível, do outro ficava visível. Aí, diante desse dom, desse poder da invisibilidade, Giges começou a cometer as piores loucuras. Mudou-se completamente o seu comportamento. Começou a invadir os lares dos casais para investigar as intimidades. Seduziu a rainha, matou o rei. Fez uma série de coisas. Aí Platão arremata o seguinte, dizendo: isso é que é moral. Moral é aquilo que você jamais faria, mesmo que fosse invisível, mesmo que ninguém estivesse por perto te observando. Isso que é moral, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque criança, gente, ainda mais essa geração de espírito que está reencarnando de 1980 para cá, vocês estão percebendo? Todos os juízes agora, delegados de polícia, tudo molecada nova. É uma geração de espíritos que vieram para dar ordem no mundo, tá? Então as crianças estão vindo com essa missão e eles percebem muito rapidamente, tá? Então o que diz Immanuel Kant sobre isso? Tudo que não puder contar como fez, então não faça. Se não puder contar como foi feito, bom seria não fazer, tá? Então, porque se há razões para não poder contar, essas são as mesmas razões para não fazer. Aí vem Jesus que diz: deixai vir a mim as criancinhas, se não as impeçais, né? É um aviso aos pais: cuidado, tudo o que você faz perto do seu filho, para que não desvie do caminho que irá conduzir até mim, até Jesus, né? Então, deixar vir a mim as criancinhas e não as impeçais, quer dizer isso também, tá? Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Isso chama-se renúncia. Imagina, então, renunciar agora eu vou começar, já vou encerrar a palestra. Renunciar, essa é a palavra certa, aos pais. Renunciar um prazer. Isso me dá prazer, mas eu renuncio por amor ao meu filho. Não sei que espírito que está aqui, né? Não posso correr esse risco de deixar aqui a bebida, tudo rola e solta dentro de casa. É a prova de amor, né? Doar a vida pelo irmão, que é um espírito que está como um filho, né? Eu vi uma reportagem sobre cigarro e a mãe disse assim: quando eu descobri que eu estava grávida, a primeira coisa que eu fiz foi parar de fumar, tá? Essa pesquisa não foi feita no Brasil. Em outros países que foram feitas, chegaram à seguinte conclusão: que em famílias, lares, em que os pais são abstêmios, ou seja, não fazem uso de álcool, em famílias em que os pais não fazem uso de álcool, a possibilidade dos seus filhos não beberem também é de 70%. Muito alto, né? Interessante isso. Tá? Então a prevenção de um pai e de uma mãe para seu filho não entrar nas drogas é retirar de casa todo tipo de bebida. Eu vou terminar aqui agora, porque eu quero tocar uma música no final. Aqui, depois vem o finalmente. É essa aqui que eu queria passar para vocês agora para encerrar essa pesquisa da Unifesp, tá? A fonte é Ronaldo Laranjeira. Quem pesquisar Ronaldo Laranjeira vai ter informações, caso de drogas, dependência química. Nossa, as palestras dele são interessantíssimas e ele usa uma linguagem muito acessível, tá? Então, o que essa pesquisa aponta? Como o tempo correu, eu vou usar os dois extremos só: quem não bebe e quem bebe pesado, tá? Então, o que acontece com o jovem hoje, o adolescente? Partindo do princípio, então, que já com 8, 10 anos, tem crianças fazendo uso de álcool, tá? O que vai acontecer com o adolescente? De engravidar. Quem não bebe
5% e quem bebe 30%, tá? A questão da gravidez já falei, né? O álcool, ele libera a questão os jovens ficam mais abertos, mais permissivos, né? E ficam mais destemidos também, tá? Então, engravidar, quem não bebe 5% e quem bebe 30%. De pegar uma doença sexualmente transmissível, quem não bebe 2% e quem bebe 45%. Né, o uso do álcool. Sofrer um acidente de carro, quem não bebe 5% e quem bebe 60%. Envolver-se em brigas, quem não bebe 15% e quem bebe 80%. O sujeito fica mais violento, mais agressivo, né? E tirar notas baixas na escola, quem não bebe 20% e quem bebe 80%. A questão do álcool no jovem, não deu tempo de passar aqui, os neurônios que são destruídos pelo álcool e pela droga, eles não se recuperam, não voltam mais, não tem recuperação. Perdeu, está perdido, tá? Aí esse adolescente, ele vai se tornar um adulto, não é verdade? O que vai acontecer com esse adolescente quando virar adulto? Se ele não bebe, tá? Agora já é um adulto. Se ele não bebe, 5% de virar dependente de álcool, 70% de se tornar um alcoólatra, se bebe desde jovem, tá? Virar dependente de drogas, 5%, tá? Quem já bebe está num grupo de risco de 70%, porque a bebida alcoólica, foi falado de início, é a porta de entrada e de retorno, tá? E desenvolver depressão ou transtorno mental, 10% quem não bebe e 75% quem bebe, tá? Então, gente, esse tema, ele veio para a gente poder pensar um pouco sobre isso, né? E se a gente conseguir ir mentalizando isso, principalmente se tem crianças pequenas, filhos pequenos, jovens que têm a intenção de ter filhos, de construir família, tá? Isso é muito saudável, tá? Se há um desprazer em ficar distante da bebida, o prazer que dá da consciência tranquila é muito maior, tá? Não existe remédio que substitua o poder de uma consciência tranquila, de poder ter cumprido a sua missão aqui na Terra, tá? Bom, essa é uma música que eu vi no rádio e na televisão, é do cantor Lucas Luco. Já ouviram falar essa música? Chama 11 Vidas. E quando eu estava assistindo um programa no sábado à noite, ele cantou essa música em homenagem ao pai. Quando ele falou essa frase aqui, eu confesso que eu desmontei. Eu tenho 2 filhos, né? Um jovem de 22 e uma menina de 18. O menino de 22 e a menina de 18. Eu desmontei. Porque ele fala assim na música, que se Deus me desse uma chance de viver outra vez, eu só queria se tivesse você. Já pensou ouvir isso de um filho, né? A mãe, a homenagem foi ao pai, mas se estende às mães também, né? Eu fiquei imaginando o quanto que esse pai não renunciou por esse filho, né? Não se dedicou por esse filho, noites em claro, trabalho, um monte de coisa. Então, poder ouvir isso de um filho, que se Deus der uma chance de voltar aqui novamente, só aceitaria se tivesse você como minha mãe, você como meu pai, é a maior gratidão que um pai possa receber, tá? Onde essa pode pôr a música aqui? Aí eu vou encerrar com essa música. Se puder apagar a luz.